Então vamos lá, boa noite, muita força, muita energia para você, galera, que quer sair da sua zona de conforto, a não ser, oi Beto, a não ser que você esteja gostando bastante dessa zona de conforto, porque olha só, vamos deixar uma coisa bem clara, problema nenhum uma pessoa estar em zona de conforto, não, problema nenhum, tá? Contanto que você não acha que o coleguinha do lado tem mais do que você, porque o mundo é cruel, a vida é injusta e você não conseguiu nada. Então vamos embora sacudir, sacode isso aí, vamos embora passar avião pra galera. Eu quero ver mais cabeleireiros aqui, porque essas 3 lives foram 3 lives feitas com muito carinho. Eu me dediquei a fechar esse conteúdo para poder passar a melhor forma para vocês fazerem um diagnóstico no cabelo da cliente de vocês. E um diagnóstico assertivo, tá? Passar propriedade para essa cliente, para ela entender que você é uma autoridade no que você fala. E para você ter tudo isso, você precisa de verdade estudar, ir lá nos primórdios daqueles 20% que a gente aprende no curso e entender que o cabelo tem vem de um folículo piloso, que tem vasos sanguíneos na nossa cabeça, que o cabelo ele tem córtex, que ele tem cutícula, que ele é feito da maior parte de queratina, que é a maior proteína, né, a mais importante, que é a do cabelo. Quais são os pigmentos que tem dentro desse fio? A feomelanina, a eumelanina. Quais são as características desses pigmentos? Então, quando a gente entende tudo isso, ontem nós conversamos sobre isso, quando a gente entende tudo isso, o nosso diagnóstico fica muito mais assertivo. E quando você reporta isso à sua cliente, explicando por A mais B o porquê que você vai fazer tal procedimento, ou o X ou o Y, você consegue fazer com que a sua cliente entenda que você tem autoridade no que você faz, com a sua propriedade, que é o seu conhecimento. Então isso é muito importante. Olha aqui, olha Daniel, depois você me chama no meu direct, porque a gente tá aprimorando mais aqui no salão essa área de terapia capilar, de tratamento. Eu sempre dei muita ênfase ao tratamento, porque eu trabalho com mechas, eu trabalho com descoloração. Nós vamos falar um pouco disso hoje, tá? De como funciona, tomara que dê tempo. Eu trabalho com mechas, então eu sempre dei muita ênfase ao tratamento, porque não adianta, você não tem cor que funcione, tá? Não tem cor que funcione sem saúde. Pra universidade não dá pra eu ir não, minha universidade é a cadeira aqui, ó. E eu estudo, faço outros, mas não dou mais conta de fazer mais nada, meu filho, já é muita coisa que eu tenho que fazer. Eu também não vou virar uma tricologista, eu preciso só de orientações, né? Esse conhecimento nunca é demais, eu não vou fazer aquelas super mega lá que o dermatologista tricologista faz, mas eu ajudo bastante o cabelo dos meus clientes e trabalho assim muitas vezes quando a gente recebe uma cliente com queda, recebe uma cliente com problemas no couro cabeludo, a gente sempre manda ela pro médico e fazemos o tratamento que está ao nosso alcance. E é sobre isso que eu tô conversando aqui desde ontem, para que as pessoas saibam indicar o melhor trabalho, melhor tratamento. Ah, tá. E aí, a gente não fazer merda nem caquinha. E virar um profissional reconhecido, um profissional top, um profissional de valor e conseguir fazer com que a nossa agenda, com a sua agenda, possa lotar de gente. Então, nós vamos começar logo essa aula. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Bom, ontem nós fechamos a aula falando dos pigmentos naturais que cada fio tem. A melanina, tá? A melanina tá presente no nosso fio. Quando o cabelo é branco, é porque ele já perdeu toda ela. Mas a melanina, ela está presente no nosso fio. E existem 2 tipos de pigmento, a feomelanina e a eumelanina. E isso nós finalizamos ontem com essa fala, tá? A eumelanina, ela apresenta mais tons frios,
enfim, e a fiomelanina, mais os tons quentes. Então, vamos que vamos, gente, vamos que agora a parada vai ser altura de tom e fundo de clareamento, que é um assunto muito falado e pouco sabido. Reconectando, as pessoas não sabem colocar na prática esse assunto, que é a altura de tom e fundo de clareamento. Vamos entender que a altura de tom do cabelo da pessoa natural. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem legal aí? Espero que sim. Então, a altura de tom, ela é a cor do cabelo natural, tá? E aí, temos a escala de altura de tom. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar, porque aqui mudou um pouco as coisas. Eu tentei fazer uma... Eu fiz essa... Eu peguei, né, no Google essa... Ai, gente, olha, hoje... É porque hoje eu trabalhei, então eu já tô meio que assim, meio tonta. Essa escala aqui pra vocês, essa tabela, tá? Bru Fabrício, maravilhosa, poderosa, linda. Essa tabela que tem aqui altura de tom e fundo de clareamento. Porque até hoje, por mais que a gente aprenda isso muitas vezes, a gente esquece e não consegue pôr em prática, tá? Então, a altura de tom, lembre sempre, é o tom natural que o teu cliente tem. E aí, ela chega, é o tom do cabelo virgem dela, tá, gente? Então, ela vai chegar e você vai avaliar o cabelo, a altura de tom dele, ela vai na escala de 1 a 10, que vai do preto ao louro claríssimo. Então, tá aqui, printa aí essa cartela, para quem não sabe, e bom aí. E a tabela de fundo de clareamento. O fundo de clareamento é a nossa tela. É da minha internet no salão, porque lá em cima está ocupado. Bom, a lei da cor. O fundo de clareamento é a tela que a gente tem, tá? Ele aparece quando o cabelo é clareado. A melhor forma de você ter aquela certeza do fundo de clareamento, para você poder dar uma praticada em casa sobre o fundo de clareamento, a melhor forma, eu sempre acho, é você conseguir um pedaço de cabelo, um punhado de cabelo natural, escuro, e descolorir esse cabelo. E aí você vai descolorindo em todas as fases e você vai começar a visualizar a fase do fundo de clareamento. E isso é muito legal. E o fundo de clareamento também, você consegue ver como fica um cabelo. Então, quando a gente está aprendendo, e aí você tem um cabelo, começa a clarear, você pega um monte de cabelinho, e aí você clareia pro vermelho alaranjado, pro laranja avermelhado, pro laranja, pro amarelo alaranjado, pro amarelo claro e o amarelo muito claro. E aí você consegue enxergar o fundo de clareamento. Isso é muito benéfico e ajuda muito a gente no dia a dia, na hora de escolher o tom certo a usar na tal da clientinha. Principalmente na hora de fazer mecha, onde se vê um monte de gente fazendo morena iluminada, deixando o cabelo chegar lá no branco, vai botar o tonalizante, o cabelo fica chumbado, ou o cabelo fica rosa, ou o cabelo... Isso porque você não soube trabalhar o fundo de clareamento. Então você precisa ter essa tabela inserida dentro da tua cabeça. Assim você não vai errar, certo? Jucauro, meu amor, sua linda. Olha, só tem... Eu tô aqui passando num teste, porque só tem fera aqui. E eu estou aqui vendo a minha cola de todas as informações que eu quero passar para vocês. O resultado da coloração é igual ao fundo de clareamento, mas a nuance aplicada, tá? Então a gente tem que lembrar e entender que nós precisamos também conhecer o produto que a gente trabalha, para saber como ele funciona, como ele abre, como ele deixa de abrir. Você saber que você tem um fundo de uma altura de tom 5 e você vai colocar uma coloração 6 e ela vai revelar 5. Então isso é muito importante a gente saber como funciona. Se eu tenho um fundo, uma altura de tom 5 e eu colocar uma coloração 8, ela vai me revelar um 6, enfim. Galera, é só sabendo essa tabelinha que você vai conseguir fazer uma coloração
perfeita. Se você não entender o mínimo, no mínimo, de fundo de clareamento, você não vai conseguir nunca chegar num outro patamar como colorista, tá? A gente tem que entender de verdade como funciona essa história de fundo de clareamento. Como eu vou pegar uma cliente, aí vamos lá, vamos juntar um pouquinho da aula de ontem com um pouco disso aqui. Eu pego uma cliente que tá com cabelo poroso na altura de 6, ela tá com a ponta muito porosa, mas o cabelo está mais ou menos saudável, da raiz até a metade. E como eu vou proceder? Ela tem um pouco de mecha na ponta e quer colocar um cabelo mais natural. Aí chega o fulaninho que não entende de fundo de clareamento e nem de fisiologia do cabelo, ele não percebeu que a ponta daquela cliente, além de estar descolorida, ela tá porosa, ele vai pegar um 6 puro e vai botar naquele cabelinho. Ó, o que que vai acontecer? Alguém sabe me dizer o que que acontece? Esse cabelo fica chumbado na ponta. Por quê? Porque não se devolveu o fundo de clareamento para esse cabelo. E aí o que que acontece? Você vai ter que refazer o trabalho. Você vai ter que corrigir o que você fez. Isso aí, gente, chumba. Porque você tem que devolver o fundo para este cabelo. Você tem que devolver fundo. E quando a gente devolve fundo, a gente tem que entender também como que vai fazer isso. Uma pré-pigmentação, exatamente, para poder devolver esse fundo. E também tem que saber como vai fazer isso. Porque às vezes você vai fazer essa pré-pigmentação e você também pode deixar muito tempo o produto revelar demais. E aí, quando você bota a coloração por cima, ele vai abrir avermelhado. Então, você precisa conhecer o produto que você está trabalhando, a cor que você está trabalhando. Na L'Oréal, a cor ela é muito fiel à cartela. Então você sabe que se você aplicar aquela cor no cabelo, ela é muito fiel. Mas mesmo assim é importante saber da condição do cabelo para poder entender se vai funcionar ou não. E se por acaso deu algum chabu, deu uma pigmentada errada, você tem que saber também como resolver isso. Então é muito importante que você entenda sobre isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre cores primárias, secundárias e terciárias, que todo mundo sabe, né, como é que funciona. Todo mundo sabe. E falar sobre essa querida, maravilhosa estrelinha de Oswald. Essa estrela é muito incrível. Essa estrela vai também, se você souber olhar, analisar, entender o que ela fala com você, ela fala contigo, essa estrela. Ela fala com você. Quando ela começa a falar com você, você consegue entender como ela funciona, acabaram os seus problemas, você nunca mais vai errar em tonalização. Você nunca mais vai errar quando não tiver certas nuances no seu estoque, porque acontece. Coloristas me entendem. Que às vezes a gente precisa de um 613 e você não tem um 613. Mas aí você tem um 61 e você tem um 63. Ou você tem um 61, 73, você pode fabricar um 613. Essa estrelinha, ela te ajuda e te ajuda muito. É só você saber lidar com ela. Você já entendendo que existem as cores primárias que são vermelho, azul e amarelo. A partir delas já vamos às secundárias, violeta, verde, laranja, que são feitas do vermelho, azul e amarelo. E que todas essas três cores juntas dá o marrom, que é neutralização. Olha que maravilha, meu povo! Vamos ganhar dinheiro pintando cabelo de uma forma direita, não é mesmo? É isso aí. Oi, Tamara, tudo bom? É desse jeito, solta fogos, pum, 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 pum. Quando você entende essa estrela e deixa ela falar com você, meu amor, seus problemas vão estar exterminados. Porque você vai entender como fazer para chegar na neutralização, quando você quer neutralizar esse cabelo, tá? Agora vamos lá. Tem aquela querida pessoa que chega no nosso salão, quer um cabelo dourado, só que ela tem um cabelo frio, aquele cabelo super abre, a mecha abre assim de uma forma muito coisa, você piscou o cabelo dela, tá lá muito clarinho, tá branquinho.
Como você vai fazer? Como é que você vai botar esse dourado? Botão do sol dourado? Não, querida, o dourado não vai pegar naquele cabelo nem por um cacete. Você vai deixar o tonalizante dourado e ele vai ficar, e não vai segurar esse pigmento, porque o cabelo tá limpo. O que você vai fazer? Oi, Vivis! O que você vai fazer? Você vai pegar um tonalizante, tá? Dourado, e vai misturar um pouco de cobre. Para quê? Para que o dourado consiga se revelar nesse cabelo branco. Senão você não consegue, gente. Não consegue. Você vai botar e vai ficar. Ou o dourado vai até chumbar. Porque o cabelo tá branco, você limpou demais, o cabelo da pessoa já é meio que frio, já dá aquela tendência aí. Toma ali no chacolete e dá ruim, tá? Então, leva essa querida estrela no teu peito, que ela vai te ajudar de uma forma incrível quando ela começa a falar com você. Vamos lá. Vamos. Outras ocasiões, outras situações que acontecem muito no salão. A cliente chega e ela tá com o cabelo manchado, certo? Manchou a raiz tá cheia de mosca, tá? Ela quer raiz natural. Como é que você vai fazer? Vai pintar o cabelo dela todo? Vai fazer o quê? Como é que eu vou devolver fundo nesse cabelo? Vai ficar difícil pra pigmentar essa parte de cima e depois fazer... Porque assim, tem gente que sabe até fazer, mas ela tem um caminho tão longo pra fazer que, ó, você vai gastar todo o seu estoque. Em nome de Jesus. Você vai gastar o seu estoque de uma forma que, meu amor, final do mês você só vai saber de chorar. Porque eu vejo as pessoas fazendo os caminhos longos que, se elas entendessem essa estrelinha aqui, meu amor, ela ia operar milagres. Mas você precisa estudar a estrela de Oswald e entender as cores que são opostas. Amores, olha as cores opostas aqui. Se eu tenho cabelo amarelão, já para um amarelo alaranjado, eu vou jogar o violeta, eu vou neutralizar esse amarelo. Por que a máscara matizadora, meu pai? Por que ela é roxa? Porque ela neutraliza o amarelo. São coisas tão óbvias, mas que ninguém às vezes pensa na hora da tonalização. Ninguém às vezes pensa na hora de colocar um pigmento numa cor de uma cliente que tem cabelo branco e precisa colorir, precisa pigmentar. Ninguém pensa nisso. E além de outra coisa, às vezes a pessoa não pensa, assim, é tão acostumada a pintar cabelo escuro que com pouco branco, que quando chega muito branco, ela não consegue botar cor. Ela aplica um 7, fica meio transparente, aplica um 7, fica meio esquisita, aplica um 7. Por quê? Porque ela não entendeu que o cabelo é branco, amor. O que você vai aplicar ali, ele vai revelar. E se você não aplicar a coloração certa e fazer a mistura de nuances, pelo menos quente, um pouquinho de nada de frio, vai dar ruim, tá? Então, vamos estudar a estrela de Oswald, que isso já ajuda muito. Cada cliente tem uma coloração única, por isso que o seu olho tem que funcionar bastante. Você é colorista, tem que aprender a olhar, identificar a altura de tom e identificar se ela tem pigmento. Tem mais eumelanina ou mais feomelanina. Isso não é difícil, porque você percebe se aquele cabelo tende mais pro frio ou ele tende mais pro quente. Uma outra coisa muito importante em saber de cores, gente, é entender a pigmentação da pele da sua cliente. E você tem que ser consultora de imagem? Não precisa, mas você tem que ter uma ideia sobre isso. Você tem que entender um pouco sobre o subtom. Você tem que entender quando a pele da sua cliente é mais quente, quando a pele da sua cliente é mais fria, quando a pele da sua cliente é neutra, porque isso também vai te libertar e vai te ajudar a ajudar essa mulher. Você vai conseguir da melhor forma possível, indicar o melhor tom para ela e explicar para ela por A mais B por que o platinado envelhece ela, porque, gente, o louro platinado não envelhece todo mundo. Ele envelhece pessoas que têm pele que não rola, pessoas que têm pele quente. Ele não envelhece pessoas que têm pele neutra ou têm pele fria. Quem tem pele neutra fica tão bem com tons quentes quanto com tons frios. Outra coisa muito importante que colorista tem que entender: contraste. Se a sua cliente é alto contraste, é médio contraste, é baixo contraste, procura aí no Google
Tem gente que vai te ensinar, não precisa ser consultor de imagem nem ser analista cromático para isso. A nossa noção já ajuda muito. A gente ter uma noção sobre esse assunto, você não precisa ter ele tão profundo, se você puder ter. Eu queria, antes da pandemia, eu ia fazer um curso de análise cromática, mas não teve o curso, né? Fazer o quê? Vê se tem algumas perguntas aqui. Como fazer uma camuflagem? Você pode nos dar umas dicas sobre ela? Camuflagem de quê, querida? Camuflagem de quê? Qual a diferença entre matização e tonalização? Nossa, é uma diferença absurda, gente. Vamos lá, vamos falar. Tonalização, eu uso tonalizante. Matização, eu uso matizador. Muita gente dá o nome de matização quando a gente vai tonalizar e tem gente que fala assim, não matiza! Eu não uso matizador quando eu faço mecha. Impossivelmente, eu uso tonalizante, porque eu aproveito aquela cutícula aberta, entrego um tom para neutralizar o que eu quero e essa cor ela se mantém por muito mais tempo. Diferente de um matizador, que é um pigmento direto e que vai sair rapidamente porque ele é superficial. Ele só penetra mais quando o cabelo tá muito poroso. O pigmento direto pode entrar no córtex. Aí a gente volta lá para a parte de fisiologia do cabelo. Tem que entender isso. O cabelo poroso, se lembra que eu falei ontem? Ele tende a sugar os pigmentos frios. Ele não segura pigmento quente. Então você sempre, quando tem o cabelo poroso na sua cadeira, você tem que dar uma... saber avaliar, entender o que você vai fazer. Eu tô olhando aqui a minha cola para eu não me estender demais e vocês perderem todo o conteúdo. Vamos lá. O que é importante, quando eu falo de pele, tom de pele, espero aqui, Bia, que você tenha entendido, né? A matização é quando você pega a máscara matizadora, tá? A máscara matizadora. E aí, por exemplo, a minha cliente vem fazer tratamento sempre, ela é loira. Quando eu percebo que aquele loiro tá meio quente demais, ela não gosta tanto, no próprio lavatório, os meus queridos assistentes amados, minha equipe vai e já faz uma matização ali para poder manter. Eu já ensino ela a fazer em casa, dependendo do tom do cabelo dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, como matizar em casa. Então, máscara matizadora muita gente usa para tonalizar reflexo, mas, gente, desculpa, mexe, eu só tonalizo com tonalizante. E tonalizante bom, de qualidade. Bom, camuflagem geralmente usado quando o cabelo tá muito manchado. O Império da Beleza. Então, aqui na camuflagem faz correção de cor. Quando o cabelo tá muito manchado, a gente corrige a mancha. Agora, existem várias formas de se corrigir. Tem gente que chega com o cabelo laranja, você tem que aprender a neutralizar. Aí, ó. Olha aí, ó. Inclusive, L'Oréal lançou Inoa Glow, que é maravilhoso para poder trabalhar para neutralização. Você consegue resultados neutros incríveis com brilho. Nossa, maravilhoso. Tô amando trabalhar com Inoa Glow, é lançamento que eu comecei agora. Então, aqui, ó, essa estrela aí, ela vai te ajudar nessa sua camuflagem, que na verdade você vai corrigir cor. Produto que eu uso para esfumar raiz, eu uso tanto coloração permanente, quanto eu uso também tonalizante, depende da ocasião. Mas essa live aqui é para você aprender a diagnosticar o cabelo da sua cliente. São 3 lives, tá, gente? Para quem não viu a chamada da live, é sobre fisiologia do cabelo, sobre cor, coloração, e é sobre como você montar um diagnóstico tão incrível que você vai conseguir, com a sua propriedade, transmitir autoridade para o seu cliente, fazer com que essa cliente fique muito mais satisfeita e assim vão vindo mais clientes, porque quanto mais cliente satisfeita, melhor. É assim que funciona, tá bom? Então, esses 3 dias vão ser dedicados a isso, então é muita coisa para falar, eu não posso ficar... Dá para eu dar umas dicasinhas que eu não vejo aqui, eu acho que tem a ver, mas a gente vai chegar lá na parte de esfumar raiz em uma outra época, uma outra live. Eu tô preparando muita coisa para vocês, porque eu quero mesmo que todo mundo, cresça.